Pronto, pessoal, nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês a exposição do conteúdo, tá bom? Da nossa aula de hoje. Traz aí o tema razão e proporção. Então, a gente vai fazer a introdução, a gente vai ver o conceito do que vem a ser razão e proporção e também a gente vai fazer a resolução de alguns exemplos, tá bom? Então, vem aqui para a definição para o nosso conceito de razão. Seguinte, na matemática, a razão estabelece uma comparação, atentem aí, ó, uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. A razão entre dois números é dada pela sua divisão, obedecendo a ordem na qual eles foram dadas. Tá, super importante, ó, resumindo aí. A razão nada mais é do que a divisão entre duas grandezas e essa divisão, ela estabelece uma ordem na qual essas grandezas foram dadas. Então, por exemplo, se eu peço a vocês a razão entre o número de alunas sobre o número de alunos, observem que o primeiro eu pedi o número de alunas, para depois o número de alunos, ou seja, as meninas para depois os meninos. Obedecem aí essa ordem na qual foi dada. Da mesma forma como se eu falasse que eu quero a razão entre os meninos e as meninas, tá? Então, primeiro eu falei os meninos para depois ser as meninas. Então, estabelece aí uma razão e tem que seguir a ordem na qual elas foram dadas, beleza? Vem aqui para o nosso exemplo para ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, ó, numa sala de aula havia 16 meninas e 14 meninos. Na letra A, pergunta o seguinte, ó, qual a razão entre o número de meninas e meninos dessa sala de aula? Observem que primeiro a questão ela fala das meninas. Então, a gente nota aí que o total de meninas é 16. Como a razão é uma divisão e vai respeitar essa ordem em que as grandezas foram dadas, observe que depois das meninas são os meninos, que no caso é 14, tá bom? Observe que eu consigo simplificar essa razão aqui, tá certo? Dá para me simplificar por 2, 16 dividido para 2 são 8 e 14 dividido por 2 são 7. Então, observem aqui que a minha razão é 8 por 7, tá certo? Observem que ele respeitou a ordem na qual essas grandezas foram dadas, tá? Na letrinha B, pergunta o seguinte, e a razão entre os meninos? Olha agora, os meninos vêm primeiro, para depois serem as meninas. Quantos meninos a gente tem? 14. E meninas? 16, tá certo? Vou simplificar do mesmo jeitinho, ó, aqui por 2, aqui por 2. 14 dividido por 2 são 7. E 16 dividido para 2 são 8. Observe que dependendo da ordem que é dada, né, a minha questão, a minha situação, a razão ela muda, tá certo? Então, primeira coisa, a razão é a divisão. E segundo ponto, eu tenho que seguir a ordem que as minhas grandezas, elas estão sendo dadas, tá certo? Elas estão sendo informadas, beleza, pessoal? Então, vamos aqui para o que vem a ser a proporção. Quando igualamos duas razões, estamos formando uma proporção, ou seja, a proporção é a igualdade entre duas razões. Observe aqui, pessoal, que eu tenho uma razão e que nesse outro ladinho aqui eu também tenho uma razão. A primeira razão é A sobre B, igual. A segunda razão é P sobre Q. Então, está havendo a igualdade entre duas razões. E essa igualdade a gente chama de proporção, tá certo? A igualdade será uma proporção se A vezes Q, observem, ó, que A vezes Q é igual a B vezes P, ou seja, se multiplicando o cruzado, encontramos uma igualdade verdadeira. Então, temos uma proporção. Observe o seguinte, pessoal,
que se a gente pegar o valor de A que está aqui em cima e multiplicar pelo valor de Q que está aqui embaixo, ó, multiplicar cruzado, se esse valor de A vezes Q for igual, se esse valor aqui multiplicado for igual a B vezes P, essa igualdade, se A vezes o Q for igual a B vezes P, essa igualdade aqui, a gente vai chamar ela de proporção, tá certo? Nós teremos aí uma proporção, beleza? Isabel, explica melhor aí. Bora aqui para o nosso exemplo? Vem aqui para o nosso exemplo, ó. Verificar se os números 2, 3, 10 e 15 são proporcionais nessa ordem. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, pessoal, ó, o 2, ele forma uma razão com o 3, igual, e o 10 com o 15. Quando a gente multiplicar cruzado, e essa multiplicação der o mesmo valor, a gente tem aqui uma proporção, tá certo? Ó, então, é 2 vezes 15, 2 vezes o 15, tem que ser igual, ó, ao 3 vezes o 10. A gente multiplicou cruzado aí, né? 3 vezes 10. Pessoal, 2 vezes 15 são 30. E 3 vezes 10 também são 30. Logo, nós temos uma proporção, tá certo? Porque 30 é igual a 30. Basta fazer o quê? Multiplicar cruzado. Beleza, pessoal? Vamos aqui para algumas situações, alguns exercícios. Olha aí, o nosso primeiro exercício diz o seguinte. Seja A igual a 18 e B igual a 12, qual a razão entre A e B? Olha, ele pergunta a razão entre A e B. Qual é o primeiro valor que a gente vai colocar? O valor de A, que é quanto? 18. Como razão é a divisão, dividido pelo segundo valor que ele quer, o B. E o B vale quanto? Vale 12. Então, 18 por 12, tá? Eu consigo dividir aqui o meu 18 por 6. E eu consigo dividir aqui o meu 12 também por 6, ó. 18 dividido por 6 é 3. E 12 dividido por 6 são 2. Logo, a minha razão entre A e B é 3 sobre 2, tá certo? Bem facinho, né? Obedecendo aí a ordem e realizando a divisão, tá certo? Vem aqui para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exercício diz o seguinte, ó. Em uma sala de aula com 50 alunos, observe aqui, ó. Essa sala de aula, ela tinha 50 alunos, tá? 30 são meninos e 20 são meninas. Determine as razões descritas abaixo. Letrinha A. A razão entre o número de meninas, então primeiro é a meninas, primeiro são as meninas, e a quantidade total de alunos. Pessoal, a quantidade total de alunos. Pessoal, é meninas, que no caso aqui são quantas? 20. Como é a razão, então, dividido pelo total de alunos. Quantos alunos? 50, tá bom? Eu consigo aqui simplificar essa razão por 10 e por 10. 20 dividido por 10 são 2 e 50 dividido por 10 são 5. Logo, a razão é 2/5, beleza? Olha aí o nosso item B. Razão entre o número de meninos, primeiro os meninos, que são 30, sobre a quantidade total de alunos, olha aqui, 50. Eu consigo simplificar por 10 e por 10. 30 dividido por 10 são 3 e 50 dividido por 10 são 5. Agora eu tenho a razão aí, 3/5, beleza, pessoal? Questãozinha aqui de razão, tá? Agora aqui no nosso terceiro exemplo, determine o valor de x na proporção. Observe que aqui a gente tem uma proporção, né? O que é que a gente faz, pessoal? A gente tem que multiplicar cruzado. Então, sempre a gente vai multiplicar a primeira letrinha, tá? Ó, então, 2 vezes o x, 2x. Igual 7 vezes 12, aqui vai dar 84, tá bom? Esse x, pessoal, a gente vai repetir. E o 2, ele vai dividir o 84. Show? E 84 dividido por 2 são 44.
42, tá bom? Logo, o valor do meu x aqui tem que ser 42. Se x for 42, essa proporção aqui é verdadeira, tá? Ela é válida, beleza, pessoal? Beleza, né? Multiplica aí em cruzes, tá? Mesmo processo que a gente viu lá na hora da exposição do conteúdo. Aqui mais outro exemplo de proporção, que foi o que eu disse. Multiplica primeiro que tem a letrinha. Então, 5 vezes o x, 5x igual 2 vezes 10 são 20. O que é que eu vou fazer? Esse 5, agora, ele vai dividir o número 20, tá? E a gente sabe que 20 dividido para 5 são 4. Beleza, pessoal? Então, meu x, ele tem que ser igual a 4 para que essa proporção seja válida, tá bom, pessoal? O que é que eu quero dizer com isso? Ó, atente o seguinte. A gente encontrou aqui x valendo 4, né? Então, meu x aqui, ele foi igual a 4. Show de bola. Então, essa minha proporção, ela vai ficar 2 sobre 4, né? Que é o valor de x, e 5 sobre 10, tá? Só para vocês entenderem por que essa situação. A gente vai multiplicar em cruzes, ó. Então, 2 vezes 10, pessoal, são 20. E 4 vezes o 5 também são 20. Percebam que essa igualdade aqui, ela é verdadeira, tá bom? É isso que essas duas últimas situações, elas nos trazem, tá? Pede o valor da letrinha para que essa proporção, ela seja verdadeira, tá bom, pessoal? Essa é a exposição do conteúdo dessa semana, fechou?